Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, eu convido a igreja a que se coloque de pé. Desde que Neemias pregou o primeiro sermão expositivo da história, o povo de Deus se coloca de pé na hora da leitura bíblica da pregação. Está lá em Neemias 8, 8, 5. Neemias 8, 5. Então nós vamos ler, amados irmãos, o texto da palavra de Deus. Eu darei leitura, os irmãos farão leitura visual do versículo de número 23 ao versículo de número 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Leamos todos juntos o 27, irmãos. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Bendito Deus eterno, Pai, toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai, porque tu és soberano, excelso, glorioso, Deus santíssimo. Mas ainda que sejas o Deus infinito, eterno e imutável, és Deus de graça, misericórdia e amor, e deste a teu único Filho, nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para pagar os nossos pecados na cruz e para que fôssemos reconciliados contigo e tivéssemos vida eterna. Muito obrigado, Pai, porque por causa da obra de Jesus, nós estamos neste exato momento na sala do trono e nos achegamos confiadamente na certeza de que vamos receber socorro, misericórdia e graça para a ocasião que estamos enfrentando. Parabenizamos o coral, Deus, ó Pai, desta igreja tão preciosa, e pedimos ao Senhor que continue a abençoar o coral neste aniversário e nessa labuta tão desafiadora. Que o Senhor fortaleça os braços, ó Pai, da nossa irmã Rosana, que está na presidência, do maestro, Deus, ó Pai, e de cada um daqueles que louvam ao Senhor. Que, ó Deus, ó Pai, o coral da Tua igreja continue a glorificar ao Senhor por muitos e muitos anos. Muito obrigado, Senhor, porque nada te surpreende. E, ó Deus, ó Pai, o Senhor queria que essa celebração fosse da maneira como ela vem sendo. Então, toda a glória seja dada ao Teu santo nome. Fala agora, Pai, ao nosso coração. Ó Senhor, quebranta-nos. Ó Senhor, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que Cristo seja glorificado sobre todas as coisas e que nós sejamos alimentados e descedentados por Ti mesmo. Essa é a nossa sincera oração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos e irmãs, um dos hinos que eu mais gosto no nosso hinário presbiteriano é o hino 108, Aflição e Paz. Eu não sei se você sabe o contexto no qual esse hino foi escrito, mas esse hino foi escrito por Horácio Spafford, que era um advogado próspero da cidade de Chicago, grande amigo do evangelista Dwight Lyman Moody. Moody foi fazer uma grande campanha evangelística na Inglaterra, e ele convidou o seu amigo Spafford para ir com ele. Mas quando chegou a data da viagem, Spafford não pôde ir. Então ele mandou sua mulher e suas 4 filhas. E então elas tomaram o trem em Chicago, marcharam para o leste, tomaram uma embarcação, e quando o navio viajava rumo à Europa, houve no mar uma grande tempestade. O navio afundou. As 4 filhas de Spafford morreram. Quando sua esposa conseguiu chegar à Inglaterra, naquela época não havia WhatsApp, ela mandou o telegrama, com palavras curtas, dizendo: houve uma tragédia. O navio afundou. Nossas 4 filhas morreram. Eu estou sozinha. Venha logo ao meu encontro. E aquele homem deixou tudo o que estava fazendo na sua cidade, viajou para o leste dos Estados Unidos e tomou uma embarcação.
E quando ele viajava rumo à Europa, quando ele estava no mar, no lugar em que o navio tinha afundado, o capitão disse: aqui o navio afundou, e aqui suas 4 filhas morreram. E diante daquela situação tão angustiante, de estar no lugar onde perdeu suas 4 preciosas filhas, Horácio Spafford compõe esse hino maravilhoso que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E ele canta: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vida cristã, amados irmãos e irmãs, não é sombra e água fresca. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Vida cristã é guerra. Vida cristã é batalha. Vida cristã é continuar firme com Cristo Jesus, ainda no dia em que você está numa pandemia. É poder caminhar com Jesus e saber que Ele está no barco da nossa vida, ainda que nós enfrentemos grandes tempestades. Este texto que lemos fala da grande ação do Senhor Jesus na tempestade. Mas é muito importante que você saiba que esse dia foi um dos dias mais apoteóticos do ministério do Senhor Jesus. Depois de pregar um dos maiores sermões da história, o Senhor Jesus desce do monte e cura um leproso na entrada de Cafarnaum, cura o servo do centurião, sem ir à casa do centurião, cura a sogra de Pedro, e quando já está no final do dia, na porta da casa de Pedro, ele expulsa muitos demônios, faz muitos milagres, e é um dia de grande reavivamento espiritual ali na cidade de Cafarnaum. Provavelmente os discípulos talvez pensariam: meu Deus, será que aqui é o centro do reino de Deus? E quando todos estavam naquele frenesi espiritual, o Senhor Jesus disse aos discípulos: entremos no barco e passemos para a outra margem. Já era final do dia. Um escriba muito entusiasmado, um escriba, amados irmãos, era uma mistura de um advogado e um intérprete da Bíblia do Antigo Testamento. Ele disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus olha para ele e diz: as raposas têm suas covas, as aves do céu seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nem travesseiro. E aquele homem não seguiu Jesus. Outro disse: mestre, eu quero seguir-te, mas deixa eu sepultar o papai primeiro. Nós não sabíamos se o pai dele tinha morrido ou se ele queria esperar o pai morrer. O texto não diz isso. Mas o Senhor Jesus diz a ele: deixa os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e segue-me. Parece um tanto quanto insensível o Senhor, mas Ele está mostrando o que de fato é prioridade na nossa vida quando nós nos comprometemos a seguir a Cristo Jesus. E aí o nosso texto nos diz no versículo 23, que entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Um disse que queria segui-lo e quando viu as dificuldades, correu. O outro era discípulo e seguiu o Senhor Jesus. E todos os discípulos entraram no barco e seguiram ao Senhor Jesus. Diante da repetição desse verbo, seguir aqui no texto, está claro diante de nós que o Senhor nos chama a segui-lo. E ao olhar para esse texto, então, o Senhor nos apresenta nessa noite o significado de seguir a Cristo. E a pergunta que nós precisamos responder neste tempo de crise e pandemia que enfrentamos é a seguinte: o que significa seguir a Cristo? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz que seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Olhe para o texto bíblico, eu vou ler o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Muita gente pensa que vai começar a seguir a Jesus e vai ficar tudo tranquilo.
Eles acham que é como aquela bela música que a gente canta, mas nem sempre relata a realidade, né? Calmo, sereno e tranquilo. Mas a vida cristã não é assim não, meu irmão. Seguir a Jesus é navegar no meio da tempestade. Os seus discípulos entraram no barco, já era noite, eles o seguiram. E eles vão atravessar o mar da Galileia, amados irmãos, que tem 12 quilômetros de extensão e 5 quilômetros de largura. E a Bíblia nos diz que sobreveio no mar uma grande tempestade. Aqueles discípulos são pescadores, eles conhecem o mar da Galileia como a palma da sua mão. Mas se você estudou um pouquinho de geografia bíblica, você há de saber que o mar da Galileia está abaixo do nível do mar. Ele, de fato, é um grande lago. E ele está alguns metros abaixo do nível do mar, e ele recebe uma corrente de ar frio que vem das montanhas geladas do Líbano e outra corrente de ar quente que vem do mar Mediterrâneo. Então, quando o ar frio e o ar quente se encontram no meio do mar da Galileia, formam-se tempestades terríveis ali. Alguns judeus antigos tinham uma superstição na qual eles acreditavam que o mar era a própria morada dos demônios, porque você não conseguia conter as tempestades. E aqui os discípulos têm o próprio Filho de Deus no barco, e Jesus é Deus e homem, e na sua humanidade, naquele dia, ele está cansado, e ele vai para o fundo do barco dormir. E a Bíblia nos conta que sobreveio sobre o mar uma grande tempestade. Imagine comigo o barquinho dele sendo jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ondas gigantescas se levantando e se arremessando, parece que o barco vai se partir no meio. Os discípulos estão desesperados, parecem que vão perder a vida. Mas o texto nos mostra, queridos amigos e irmãos, que quem os levou para a tempestade é o soberano Rei da Glória. Eu e você precisamos entender que quem nos leva para as tempestades nas quais nós enfrentamos é o Todo-Poderoso Senhor. É aquele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É aquele acerca de quem o grande estadista e pastor holandês Abraham Kuyper disse que não existe sequer um centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Nosso Senhor é Senhor de tudo quanto existe. Nada foge à sua soberana vontade. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está presente no barco da nossa vida. Então, se você está enfrentando uma grande tempestade, entenda que o seu Senhor é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. E foi Ele quem te levou para o meio da tempestade. Então, navegue no meio da tempestade, porque o seu Senhor é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes parece que o Senhor está dormindo, parece que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. Não se engane, Ele está conduzindo todas as coisas. Foi Ele quem determinou que o aniversário do coral da Betel ia ser do jeito que está sendo nessa noite. Foi Ele quem determinou que nós enfrentaríamos uma pandemia de coronavírus. Onde está o Senhor? No controle da pandemia do coronavírus, humilhando a humanidade com um vírus ínfimo, que num recipiente desse tamanho você poderia conter todo o coronavírus do mundo inteiro. Mas esse vírus ínfimo está matando, e a medicina está assustada porque não consegue entender os padrões desse vírus. E como é que ele mata gente de todas as idades e se aloja em distintas partes do corpo? É um negócio surpreendente. O Senhor está no controle, mostrando à humanidade que ela não é nada sem o Senhor e entregando-a à sua própria sorte por causa da sua rebelião contra Deus. Mas, pastor, nós somos crentes. Somos. No nosso caso, o Senhor tem nos chamado como igreja a nos voltarmos para Ele, a nos arrependermos de nossos pecados, a consagrarmos nossa vida a Deus, a termos uma séria e sincera vida de oração, a vivermos de fato para a glória do Senhor, a entendermos que este mundo não é o céu, a dispormos a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus para sermos uma bênção para a honra e para a glória do Senhor. Mas, pastor, aqueles que são do Senhor e morrem, eles são mais bem-aventurados do que nós. Eles já estão na presença do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O seu Deus é soberano. Então, meu irmão, minha irmã, navegue no meio da tempestade. Continue firme. Jesus está no barco da tua vida.
Ele está no leme, ainda que pareça dormir. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele conduz você e abençoa a sua vida, ainda no dia da mais terrível tempestade. Não se desespere. Não arranque os cabelos que você não tem. Creia no Senhor, confie nele. Ele está no controle da tempestade. Ele está cuidando da sua vida. Há um contemporâneo nosso de seminário, amigo próximo, chegado, pastor na região norte do Brasil. Esse moço formou-se 2 anos antes de mim, formou-se no ano de 1998, foi para o extremo norte do nosso país. Lá ele casou-se com uma moça muito piedosa, que era divorciada, porque o marido tinha pisado na bola, ela tinha 2 filhas pequenas, ele adotou as meninas como filhas, e naquele casamento ele não podia mais ter filhos. Então as meninas eram filhas dele, na verdade, ainda que ele tivesse um grande desejo de ser pai. E aquela esposa, uma santa serva do Senhor, dedicada, eles faziam uma parceria brilhante no trabalho da Igreja de Cristo Jesus. Trabalhavam num bairro pobre, ainda que tivessem uma boa situação, cuidando de pessoas extremamente necessitadas. Depois de mais de uma década de casados, mais de 15 anos, aquela irmã contrai um câncer e vem para São Paulo. Trata do câncer aqui. Aparentemente foi curada, mas quando volta para a sua cidade, o câncer volta fulminante novamente. E a vida daquela querida irmã é ceifada. Aquele pastor sofreu muito. Quase entrou em depressão, sua alma foi jogada no pó. Ele ficou angustiado. E só tinha a sua esperança porque tinha o Senhor em sua vida. Sofreu demais. As filhas sofreram muito. Ele pensava que, de fato, não ia conseguir vencer aquela situação, mas o Senhor cuidou dele. Aproximadamente 1 ano depois, aquela santa mulher de Deus já estava na glória, na presença de Jesus, feliz em paz. Deus permite que aquele irmão, amigo, pastor, que é tio da minha esposa, encontrasse uma moça crente, e ele começou a orar por ela, começou a conhecê-la, teve que orar para convencer as filhas durante um tempo. Depois de um tempo de oração, ele a pediu em namoro, e eles se casaram. E aquele irmão que não imaginava mais ter um filho, com aproximadamente 50 anos de idade, se tornou um pai. E hoje ele ama seu filho, que é uma alegria no seio de sua família, e uma bênção, e um sinal da intervenção e da restauração que Deus pode trazer na vida daqueles que passam as mais terríveis dores. Ele nunca imaginava o que o Senhor faria. Talvez você não entenda o propósito de Deus na tempestade. Talvez você não entenda porque o Senhor te levou para o meio do mar. Mas o Senhor geralmente nos leva para as tempestades para que Ele seja glorificado, para que Ele mostre a sua glória, mostre a nossa limitação e para que nós, de fato, fiquemos extasiados diante de sua presença. Então, talvez você não entenda o porquê da tempestade, mas Deus sabe a razão. Confie no Senhor, continue firme no Evangelho, continue navegando, navegue no meio da tempestade. O teu Senhor está no controle de todas as coisas. Ele diz que a vontade dele para você é boa, perfeita e agradável. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz lá em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, ainda que você viva uma terrível tempestade, confie no Senhor. Navegue no meio da tempestade. Mas talvez você me pergunte nesta noite, pastor, o que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Mas seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Olhe comigo para a sua Bíblia. Por causa da pandemia, nem todo mundo pode ficar lendo, então eu vou ler o versículo sozinho, só por causa disso.
Diz aqui o versículo de número 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Seguir a Cristo é ser matriculado na escola da oração. Os discípulos estão ali, Jesus dorme no fundo do barco, as ondas vêm forte sobre a embarcação, talvez pareça que o barco vai partir no meio. Eles estão literalmente em desespero. E quando eles estão em desespero, eles são imediatamente matriculados na escola de oração. Eles vão a Jesus e reconhecem que Ele é o Senhor, o soberano Filho de Deus. Eles não o chamam de mestre, o chamam de Senhor, o Quírios, o Rei da Glória. Senhor, salva-nos, nós estamos morrendo. Veja bem que eles não fazem uma oração protocolar. Amantíssimo Pai Celestial, Deus excelso, poderoso. Não. Na hora do desespero, Senhor, me salva! Imediatamente, irmãos, eles rasgam a alma e são matriculados na escola da oração. Meus queridos irmãos e irmãs, seguir a Cristo é ser matriculado na escola da oração. Muitas vezes o Senhor vai nos levar para a tempestade, para que nós voltemos a orar. Nós começamos a caminhada cristã muito bem, não é verdade, meus reverendos? E, de repente, nós começamos a achar que está tudo bem, que nós damos conta da situação, que nós conseguimos criar nossa família, que nosso negócio pode prosperar, que nós vamos ficar muito bem, e aí de repente você esfria, você já não lê mais a sua Bíblia como antes, você já não ora várias vezes ao dia, você só vem à igreja no domingo e já deixa de ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, até que o Senhor te leva para o meio da tempestade. E aí você volta a orar. Você é matriculado imediatamente na escola da oração. Se eu perguntasse aqui, não precisa, mas se eu pedisse, levante a mão aqui, quem orou mais na pandemia do que orava antes? Sinceramente, eu acredito que a maioria dos que estão aqui vão levantar a sua mão. Amados irmãos, a tempestade tem essa bênção maravilhosa de mostrar a nossa limitação e nos prostrar de joelhos humildemente na presença do Senhor. E seguir a Cristo, amado irmão, é viver uma vida séria, de intimidade, de comunhão, de oração, de um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Não dá para você crescer espiritualmente e ter uma vida cristã abundante e ser uma bênção se você não é um homem de oração, se você não é uma mulher de oração. Você precisa ter os joelhos dobrados e a vida prostrada diante da presença do Senhor Jesus. O Senhor nos leva para a tempestade para que nós nos humilhemos, para que nós oremos, para que entendamos que não somos nada, para que entendamos que Ele é a videira e nós os ramos, e todo aquele que estiver ligado nele e o Senhor neste, esse dará muito fruto, porque, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Um dos maiores pregadores da atualidade para mim é o Dr. Stuart Ollett. É um pregador calvinista galês, prega a palavra de uma maneira muito natural, edificante, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. E certa vez eu ouvi Stuart Ollett pregando uma mensagem, contando sobre um jovem casal da igreja que ele pastoreava. Ele já pastoreou na França, na Inglaterra, em distintos lugares. E um casal jovem, eles namoraram, se casaram na igreja, eram firmes na mocidade, mas de repente eles começaram a prosperar. E aquele marido alcançou um grande patamar no seu emprego. E aí eles começaram a ficar ricos. E aí eles deixaram de ir à igreja no domingo e começaram a viajar para todo lado. E eles começaram a pensar que não precisavam mais de ir para o culto, de igreja, isso era coisa do passado. E Deus os estava acumulando de bênçãos. E, de repente, a esposa daquele irmão ficou grávida. E ele não voltou para a igreja para agradecer. Pelo contrário, viajou para os melhores lugares da Europa, fez o enxoval do bebê, preparou toda a casa. Quando o bebê nasceu, tinha um grande problema de hidrocefalia. E foi necessário fincar uma torneira dentro da cabeça do bebê, para sugar o líquido daquela cabeça. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram para a igreja. E eles voltaram a orar. Como está a sua vida de oração, meu irmão?
Como está a sua vida de comunhão com Deus? Você não parou para prestar atenção que tudo isso está acontecendo para que você busque ao Senhor e tenha um relacionamento vivo e pessoal com Ele? Esse é um tempo de pedir perdão pelos seus pecados. É um tempo de se humilhar na presença de Cristo Jesus. É um tempo de clamar a intervenção de Deus na sua vida. É um tempo de orar por aqueles filhos que estão desviados. É um tempo de orar para que o Senhor traga restauração para o seu casamento. É um tempo de orar, dizendo: Senhor, dá-nos os teus eleitos aqui, da zona norte de São Paulo. Como orava John Knox: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. É tempo de clamar a intervenção de Deus na nossa vida. Não perca esse tempo de tanto sofrimento. Ele veio para trazer quebrantamento para o seu coração, para restaurar sua vida de oração, para renovar a sua comunhão com Jesus. Matricule-se na escola da oração. No ano de 1999, antes que eu fosse pastorear no Chile, onde nossos queridos Sam e River também estiveram junto conosco, eu ouvi o reverendo Wilson de Souza Lopes pregar um sermão no JMC que me impactou tremendamente. Ele dizia assim: pouca oração, pouco poder, com sua voz rouca. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Irmãos, está na hora de orar. Como diz o príncipe Hernandes, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. É o nosso momento de prostrar os joelhos, invocar a intervenção de Deus, clamar por um reavivamento, por uma nova reforma, por um momento de visitação de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Que o Senhor te visite com um reavivamento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas o que significa seguir a Cristo? O texto nos apresenta o significado de seguir a Cristo. Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Mas seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. Versículo de número 26 diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Jesus pergunta para eles, assim que acorda. A palavra usada para tímidos no grego aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra fobia no português. É como se Jesus dissesse assim: por que vocês estão tremendo de medo, homens de pequena fé? Jesus está dizendo a eles que eles podem vencer o medo, o temor e a angústia quando eles confiarem no Senhor. Quando eles confiarem na fidelidade do seu Deus. Quando eles confiarem na bondade do seu Deus. Quando eles confiarem na misericórdia do seu Deus. Quando eles confiarem no amor do seu Deus. A tempestade está forte, mas no barco da vida deles está alguém que é maior do que a tempestade. Você precisa confiar no Senhor. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Você precisa confiar no amor de Deus. Preste atenção, Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor. O Filho de Deus recebeu a ira de Deus que você merecia sofrer no inferno, para que você fosse perdoado dos seus pecados, reconciliado com o Pai, adotado como filho de Deus e tivesse vida eterna e paz com o Senhor. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele parte do argumento do maior para o menor. Se Ele já te deu aquele que Ele tinha de melhor, Ele vai deixar de cuidar de você em qualquer situação da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados irmãos e irmãs. Quantas vezes nós somos tão incrédulos,
Vem uma dificuldade, vem uma luta, nós já nos colocamos a murmurar, nós já começamos a dizer por quê, nós já deixamos de confiar na bondade e na soberania do nosso Deus. Que nessa noite, em nome de Cristo Jesus, se você tem sido incrédulo, peça perdão ao Senhor. Se você tem duvidado do amor do Senhor por causa de uma pandemia, peça perdão ao Senhor. Se você tem duvidado da fidelidade de Deus por causa de uma pandemia, peça perdão ao Senhor. O Senhor quer que nós, amados irmãos, tenhamos a fé fortalecida no meio da tempestade. Deus cuida de nós, ainda nos dias mais difíceis da nossa vida. Então, o desafio para você é o seguinte: creia, o Senhor continua sendo bom, continua sendo misericordioso. Como diz Paulo César Baruch, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Os que esperam no Senhor terão novas forças. Que o Senhor renove a sua fé, em nome de Cristo Jesus. Mas, talvez você me pergunte nessa noite: pastor, o que significa seguir a Cristo? O texto nos apresenta o significado de seguir a Cristo. É navegar no meio da tempestade, é matricular-se na escola da oração, é vencer o medo pela fé. Mas o que significa seguir a Cristo? Em último lugar, o nosso texto nos diz que é viver à beira da perplexidade. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. O nosso texto nos diz, irmãos e irmãs, que o Senhor levantou-se, diz o texto, e Ele repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Já era noite, irmãos, noite escura, ondas fortes, tempestade terrível. Os discípulos estão literalmente encharcados. E depois de repreendê-los, o Senhor se levanta e diz: mar, acalma-te, vento, emudece-te. Não é demais imaginar, amado irmão, que o Senhor tenha dito para o mar: tranquilo, e para o vento: e o mar se acalmou, e o vento parou. E o texto não conta mais detalhes. As nuvens se dissiparam certamente, e eu não sei se a luz da lua caiu gloriosa sobre o mar da Galileia naquela noite. Mas agora os discípulos que tinham medo do mar, encharcados, estarrecidos, olham uns para os outros e dizem: uau! Quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Nunca antes disso e nunca depois disso um homem deu ordem ao vento e ao mar e eles pararam. Eles ficam extasiados, perplexos, surpresos com o agir gracioso do Senhor Jesus, que nos leva para a tempestade para revelar a sua glória. Não perca, amado irmão, a expectativa. Não perca a perplexidade. Muitas vezes as pessoas que estão na igreja acostumam com a vida cristã. E elas começam a achar que a vida cristã é só ir vivendo o dia a dia e nada diferente acontece, e eu vou para a igreja no domingo. Não, meu querido amigo e irmão, viver com Jesus é uma vida surpreendente. Você está totalmente fora do controle, mas não está descontrolado, porque você está controlado pela mão bendita do Rei da Glória, o nosso todo-poderoso Senhor. E quando nós andamos com Jesus, Ele nos visita com a perplexidade, Ele nos surpreende. Hoje nós vamos participar da ceia, no primeiro domingo da história da igreja cristã, onde aconteceu o primeiro culto dominical. Como todos os outros domingos, teve um faltoso. E o que aconteceu? Faltou do culto, perdeu a bênção. Jesus apareceu no culto, reavivamento. O camarada falta do culto por bobeira, perde a bênção. Falta pelo time, o time vai e ainda perde, para piorar. E aí fica tudo ruim, porque perdeu a bênção e o time ainda perdeu o campeonato. E aí, de repente, então, Jesus aparece no meio e diz:
paz a vós outros. Os discípulos trancafiados, amedrontados, Jesus diz a eles, mostra a mão, mostra o lado, pergunta se eles têm alguma coisa de comer e consola o coração deles. Tomé faltou do culto. Disseram para ele, o Senhor apareceu. Ele falou assim, vocês são todos um bando de doidos. Eu não acredito de jeito nenhum. Se eu não colocar meu dedo na sua mão, e se eu não colocar minha mão do seu lado, eu não acredito. Quero ver quem me faz acreditar. O primeiro cético da história foi um apóstolo. Uau! É por isso que há esperança para todos os céticos de hoje. Domingo que vem, a igreja está reunida. Tomé, não faltou não. Sabe o que aconteceu? Jesus apareceu no meio. Jesus com seu corpo já ressurreto. E aí, então, olha para ele e fala assim, vem aqui, põe seu dedo aqui, bota sua mão aqui. E ele, Senhor meu e Deus meu. Porque você viu, você creu, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé é surpreendido. Ah, meu querido irmão, não se desespere, o Senhor está no controle da sua vida. De repente, humanamente, está tudo dando errado até que o Senhor desça e faça algo maravilhoso na sua vida. Não perca a perplexidade. Não perca a alegria de viver na dependência do Espírito do Senhor. Não perca a confiança de que talvez você enfrente uma grande crise hoje, mas amanhã o Senhor pode abrir os céus e descer e mudar todas as coisas. Não perca a bênção da perplexidade. Quem vive com Cristo, amado amigo e irmão, não vive uma vida de monotonia, não vive uma vida de frieza, não vive uma vida, amado irmão, de letargia, não vive uma vida sem significado. Quem vive com Cristo, amado irmão, vai ser surpreendido, porque a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso Senhor. Quem vive com Cristo, amado irmão, vê Cristo sendo exaltado em sua própria vida e na vida da igreja, e quando Ele realiza grandes coisas em nossa vida, nós dizemos, uau, quem é esse homem que até os ventos e o mar o obedecem? Que o Senhor te surpreenda nessa pandemia, meu irmão. Que o Senhor abra os céus e desça lá na sua casa. Que o Senhor intervenha na sua vida, mesmo numa situação de crise financeira. Que o Senhor traga de volta seus filhos que estão afastados. Que o Senhor te dê um crescimento espiritual exponencial. E use a sua vida para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que você ore, Senhor, nos surpreenda, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Para que você possa dizer, uau, quem é como Jesus? Que até o vento, o mar, a pandemia e o coronavírus lhe obedecem. Como é que está seu coração nessa noite? Você está chateado? Está chateado com o Senhor? Você deixou a tristeza assolar seu coração? Você já está à beira de uma terrível depressão? O Senhor, nessa noite, te chama a olhar para Ele. E te mostra que Ele está no controle das tempestades da sua vida e você tem que continuar avançando. Ele diz que tudo isso é para que você se volte à presença dEle em oração. E creia que o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar os teus pecados te amou e ninguém arrebata você das mãos dEle. Tudo isso o Senhor está fazendo para mostrar a você que Ele é glorioso, incomparável, todo-poderoso Senhor. E Ele vai te abençoar ainda nos momentos mais difíceis da tua vida. Que nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa mensagem, que nós nos arrependamos de nossa ansiedade, de nossa frieza, de nossos pecados, que nós peçamos perdão ao Senhor por tudo o que lhe tem desagradado em nossa vida, e que nós digamos, Senhor, eu quero renovar o compromisso de verdadeiramente seguir a Cristo, seja qual for a situação, para que nós naveguemos na tempestade, sejamos bons alunos na escola da oração, vençamos o medo pela fé e nos surpreendamos com as grandes bênçãos do Senhor em nossa vida. Que o Senhor te surpreenda, que você seja
cada dia mais um fiel seguidor de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar nesta noite. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e colocar sua vida diante do trono da graça do Senhor. Dizer: Senhor, eu quero navegar na tempestade, eu quero orar mais, eu quero, Senhor, vencer o medo pela fé, eu quero ser surpreendido por Ti. Se você ouviu essa mensagem e quer dizer: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti como um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, fique de pé onde você está nesta noite, eu quero orar por você. Rapidamente, porque Jesus não precisa de mim e de você, somos nós que precisamos dele. Então levante-se aí onde você está, em nome de Jesus, e diga ao Senhor: Senhor, me ajuda a navegar na tempestade, me ajuda a vencer o medo pela fé, me ajuda, Deus, a ser um homem de oração. Eu quero ser surpreendido pelo Senhor. Por favor, coloque-se de pé em nome de Jesus, você que deseja que nós oremos pela sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, louvado seja Deus. Que Deus te dê vitória sobre as tempestades da vida, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor te surpreenda para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus misericordioso. E apesar da limitação e falibilidade humana, Tu falas conosco, ó Deus, por meio da exposição da Tua palavra, para dar toda a glória somente a Ti, ó Deus, porque a pregação, ó Deus, ó Pai, é o lugar onde o Senhor usa as coisas loucas para envergonhar as sábias, para que a glória seja somente de Deus e não de nós. Pai, nessa noite eu quero orar com estes irmãos e irmãs que estão passando por angústia na alma. Dá a eles a bênção, Deus, ó Pai, de continuar navegando e crendo na soberania do Senhor, mesmo no meio da tempestade. Senhor, ensina a eles que o Senhor os quer na Tua presença, invocando ao Senhor, voltando a orar, investindo tempo na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, tira todo medo do coração, tira toda incredulidade, tira toda angústia, enche o Teu povo de fé, e ajuda-lhes, ó Deus, ó Pai, a ter os olhos postos em Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Pai Santo, em nome do Senhor, surpreenda a Tua igreja, Pai. Pai, nós sabemos que na história da igreja, na maioria das vezes, quando o Senhor vai mandar um grande avivamento, ele é precedido por uma crise. É precedido por uma crise econômica, muitas vezes. É precedido por uma crise moral. É precedido por uma crise financeira. É precedido pela guerra, Senhor Deus. Ó Pai, nós temos enfrentado crise moral, crise política, crise financeira, Senhor. Ó Deus, Pai, tem misericórdia. Nós vemos polarização da nação e do mundo inteiro. Pai, se o Senhor soberanamente resolve abrir os céus e descer, e atrair os Teus eleitos a Ti por meio da pregação da Tua palavra, e trazer quebrantamento e arrependimento no meio do Teu povo, ó Pai, se Tu resolves, Senhor, ó Pai, para a Tua glória, usar-nos da nossa limitação para ganhar a cidade para o Senhor, para alcançar os eleitos, aqueles pelos quais Cristo morreu com o Evangelho. Pai, nós Te pedimos que o Senhor abençoe as nossas igrejas. Abençoa, Deus, ó Pai, a equipe pastoral aqui da Betel, Pai, o conselho da igreja, o coral, a junta diaconal, cada um dos membros. Deus, salva os Teus eleitos aqui em nome de Jesus. Ó Pai, dá-nos os Teus eleitos ali na Unida, no centro de São Paulo. Nós temos orado para o Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus. Nós queremos ver essa cidade aos Teus pés. Usa a nossa pequenina vida, Senhor, para que muitos Te conheçam. Surpreende-nos, Deus, quebranta o coração dos nossos filhos. Dá a eles um novo momento com o Senhor. Ó Deus, que eles conheçam o Senhor de fato, que eles tenham um coração mais quebrantado, que eles se voltem para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, traz de volta aqueles filhos que se afastaram do Teu caminho, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, surpreende o Teu pastor, a Tua igreja. Ó Deus, glorifica o nome de Cristo aqui, para que, ó Deus, ó Pai, todos que estão aqui possam dizer: quem é este Senhor, que até o vento, o mar e as tragédias mais difíceis o obedecem? Restaura a nossa fé, Senhor, renova a nossa esperança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se.